Graças a Deus, irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor nesse momento. Livro de Jonas, no capítulo 1, para a nossa meditação nesta noite. Irei falar alguma coisa sobre este profeta Jonas, né? Que Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, e ele desobedeceu à voz de Deus. E a Bíblia diz: ide pregai o evangelho, né? Deus enviava, Jesus enviava os discípulos de dois em dois, mas Jonas, ele enviou ele sozinho. E ele desobedeceu à voz do Senhor, mas ele não se deu bem. Então vamos ler Jonas 1, está ali já, até o versículo 5. Vamos ler a vocação de Jonas e sua fuga e o seu castigo. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para ouvirem, para aliviar-se do seu peso, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Somente até aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não irei falar muito mais sobre esse texto, mas a palavra de Deus dizem que a cidade de Nínive, ela estava ali, estava em pecado, o povo pecava muito, e Deus iria então destruir aquela cidade, mas Deus não faz nada antes de avisar. E Deus então usou o profeta Jonas para enviar ele ali. E Deus então disse a Jonas: vai à cidade de Nínive e fala o que eu te mandei. Anuncia ali a minha palavra, aquela grande cidade de Nínive. Mas Jonas era desobediente à palavra de Deus. E o que Jonas então ele fez? Ele achou melhor não obedecer à voz de Deus. Ele desceu a Jope e achando ali então, como diz a palavra, um navio que iria partir de Jope para Tarsis, ele então achou melhor pagar a sua passagem e desviar do que Deus tinha falado com ele, sair dos planos de Deus. Ele então desceu ali em Jope, pagou sua passagem, e a Bíblia diz que ele entrou e desceu para o navio. O navio é muito grande, o navio desce, tem escada para descer, e tem o porão, e tem tantas coisas, porque o navio é muito grande. E então ele pagou sua passagem, entrou no navio e desceu para ir para Tarsis, fugindo da presença de Deus, que Deus não tinha mandado ele, não era para Tarsis não. Deus tinha mandado ele à cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive estava pecando, o povo estava corrompendo ali a palavra de Deus, e Deus tinha ali um plano com aquele povo, mas haveria de haver alguém para enviar ali na cidade de Nínive. Vou descer aqui.
E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aquele navio então partiu para Tarse, né? Os irmãos viu ali, a gente leu ali. E então começou a navegar aquele navio. Eu faço uma pequena ideia que quando chegou ainda bastante longe da terra, então Deus permitiu que começasse ali um vento muito forte, e aquele vento começou a balançar aquele navio, e aquele navio começou a balançar para um lado e para o outro, para quebrar, para afundar. E eu faço uma ideia que o povo ali, os tripulantes daquele navio, começou então a passar ali muito aperto com aquele navio tão grande, né? Perto de quebrar, balançando para um lado e para o outro. E aquele povo então não sabia o que iria fazer. Mas um olhava para o outro e disse: o que será que veio esse vento sobre nós? Então, meus prezados irmãos, a Bíblia diz que eles então lançaram sorte sobre ali, uma coisa que eles faziam, lançava sorte, e aquele que a sorte caísse sobre ele era o culpado daquilo tudo, né? E Jonas então desceu ao porão do navio, diz que ele desceu ainda mais para baixo, para o porão do navio, e ali ele dormia ali um profundo sono, e o navio estava para quebrar. Então aqueles marinheiros juntaram todos, lançaram-se sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, amém? E eles então foram até Jonas. O comandante do navio foi e chamou Jonas: o que está fazendo aí? Dormindo? Dormente? O que está fazendo aí? Dormindo? Declara-nos de que nação você é, de que terra que você é, o que você está fazendo nesse navio? E Jonas então, quando se viu que aquilo estava para afundar o navio, ele já sabia que ele estava fugindo da vontade de Deus, né? E Jonas então ficou apertado de serviço quando o comandante do navio chegou até ele para declarar. Então Jonas disse assim: olha, eu sou hebreu e eu desobedeci à voz do meu Deus, então eu sou o culpado disso tudo está acontecendo, desse navio está para quebrar, está para afundar, sou eu que sou culpado, pode me pegar. Jonas disse, né? E foi obrigado a dizer isso, não é? Não tinha outro jeito. De toda maneira, Jonas sabia que era ele que era o culpado daquilo tudo, né? E Jonas disse: sou hebreu, estou desobedecendo à voz de Deus, e lá vou em caminhos errados, ao contrário, porque não era por aqui que Deus me mandou eu ir. Pode me pegar, me lançar na água, porque eu sou o culpado disso tudo. E tudo que vocês me lançar na água, me jogar no mar, esse navio vai alinhar de novo e não vai acontecer nada com vocês. E aqueles homens, então, diz a Bíblia que eles temeram em fazer aquilo, mas eles não quis ser culpados do sangue de Jonas. Pegaram Jonas, então lançaram dentro do mar. E o que aconteceu? Deus é aquele que tudo pode, e Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E Deus então, eu imagino, né? Quando Jonas lançou Jonas no mar, naquele alto mar ali, olha como Jonas sofreu. Deus preparou aquele peixe, né? E aquele peixe tragou a Jonas. Então, e ele tragou Jonas. E a Bíblia diz que 3 dias Jonas esteve no ventre desse peixe. E esse peixe navegou, então saiu da rota que Jonas estava fazendo, que era para Tarse. Certamente esse peixe foi para outra rota que era Tarse, e dizem que ali na praia de Nínive, né? Aquele peixe foi para Nínive, e ali na praia de Nínive ele vomitou a Jonas ali na praia. E Jonas levantou então, aí Jonas viu que ele tinha que obedecer à voz de Deus. Quando Deus fala, ele fala mesmo, e Deus é poderoso, e nós temos que obedecer à voz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Não queira ser um Jonas, porque é perigoso, né? Aí Jonas então, quando o peixe deixou ele ali, vomitou ele na praia de Nínive,
ele então certamente ele olhou para um lado e para o outro, e a Bíblia diz que foi caminho de 3 dias a pé. Jonas caminhou 3 dias a pé. Talvez se ele tivesse obedecido à voz de Deus, ele não tinha caminhado 3 dias a pé, da praia na cidade. Era uma grande cidade. E Jonas então entrou na cidade e começou a pregar a palavra de Deus. Começou a pregar o evangelho, que é aquilo que nós estamos fazendo, irmãos, aqui nesse Portugal hoje, né? Rapidamente um pequeno testemunho para os irmãos saber. Quando a minha esposa fez o curso de missionário, de missões no Brasil, missões, havia um pastor que ia enviar nós para a África. Eu falei, eu não vou, porque eu trabalho de motorista, eu não quero ser salariado por ninguém. Eu desobedeci, porque se eu tivesse obedecido, talvez não estaria no Portugal, mas Deus tem seus planos, amém? Mas daí a pouco tempo, Deus enviou nós aqui para Portugal, e eu não fui para a África, que era o desejo da minha esposa ir para a África, para pregar ali, para abrir igreja, e o pastor sustentava nós ali, né? Mas eu não queria ser salariado por pastor, e eu rejeitei, e por isso não fui. Então fiz que nem Jonas, por isso estou no Portugal há 23 anos, e estou ainda a trabalhar, né? Trabalhando até chegar o tempo da reforma, descansarmos, só Deus sabe. Então, como eu ia dizendo, Jonas então foi à cidade de Nínive e começou a pregar a palavra de Deus ali, né? Aí ele teve que obedecer à voz de Deus. E o que aconteceu? O governo, o presidente daquela cidade, o rei, né, era o rei daquela cidade, então ouviu que Jonas pregava e creu na palavra de Deus e decretou um decreto para todos vestir de panos de saco. A Bíblia fala pano de saco, outro lugar fala vestiu-se de sacos, que é um pano muito barato, né? Então o rei colocou todo mundo ali a vestir de saco, até os animais. O rei ordenou que vestisse de saco para humilhar na presença de Deus, porque a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e ouvir a minha voz, eu ouvirei do céu, né? Perdoarei seus pecados, sararei sua terra. A Bíblia diz, primeiro em Crônicas, e é isso que o rei fez. O rei se humilhou e chamou todos, e todos então fez aquilo que o rei ordenou, vestiu-se de saco e obedeceu a palavra de Deus e jejuaram. A Bíblia diz que até os animais jejuaram 3 dias vestido de saco, e não comeu e nem bebeu nada. O rei não deixou aqueles nem dar comida e nem bebida. Aqueles animais, eu faço uma pequena ideia que aqueles animais passou muita sede, né? 3 dias sem beber água, sem comer, mas o rei ordenou. Por quê? Por causa da palavra de Deus que foi pregada ali naquela cidade de Nínive. E hoje, irmãos, a gente prega a palavra, ensina a palavra, fala da palavra de Deus. Muitos não crê, muitos não querem obedecer a palavra de Deus. Como um rapaz ontem me disse uma coisa e eu disse para ele. Ele disse para mim, um português, né, casou com uma brasileira, e a brasileira não é evangélica. Eu perguntei a ele se a mulher era evangélica. Ele falou, não, ela não é evangélica, mas se ela fosse evangélica também eu não estava com ela. Estou com ela porque ela não é evangélica. Eu falei, meu amigo, você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está para acontecer com este mundo. Quem dera se a sua esposa fosse evangélica. Não estou dizendo que ela está errado, se você está errado em viver com ela, mas se ela fosse evangélica, talvez ainda seria melhor. Aí ele começou a interessar pelo assunto, a gente ali falou alguma coisa ali. Mas, amém por isso, né? Então, é devagar que o evangelho chega ao coração das pessoas. E Jonas então pregou a palavra de Deus ali, e Nínive foi salva, porque creu no nome de Jesus e creu na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, amém, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E foi o que Jonas fez ali na cidade de Nínive. Pregou o evangelho e o rei creu na palavra e chamou a todos, e todos creu na palavra, e aquela cidade foi salva por Deus, pela pregação de Jonas ali na cidade de Nínive.
Aleluia, glorificado seja o teu nome. E aquele povo então creu na palavra de Deus. Eu quero ler aqui mais um outro versículo aqui que dizem, somente mais 3 versículos, diz assim: então Jonas saiu da cidade. Certamente foi depois que ele pregou o evangelho que o povo converteu. Jonas saiu da cidade e assentou ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela. À sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu acho muito interessante esse versículo aqui, irmãos, esse versículo aqui, que Jonas fez uma cabana e assentou debaixo dela, na sombra. Ele estava muito bem na sombra. Eu creio que foi depois que ele pregou a palavra de Deus na cidade de Nínive, que ele se retirou da cidade e fez uma cabana, entrou debaixo da cabana. Ele estava muito bem. Jonas, de novo, ele gostava de dormir mesmo, né? E ali ele estava até ver o que aconteceria com a cidade. O verso 6 diz assim: e fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Jonas então se alegrou extremamente por causa da aboboreira que Deus fez nascer ali perto da cabana. Subiu, ainda fez mais sombra, e Jonas ficou muito alegre dessa vez, viu? Mas o que aconteceu? Deus fez essa experiência com Jonas, irmãos. O 7 diz assim: mas Deus enviou ao segundo dia um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta secou. Deus enviou um bicho, feriu aquela aboboreira e ela secou. Já não tinha mais sombra para Jonas esconder. E Jonas estava ali muito tranquilo, mas já não tinha mais sombra para ele. O que aconteceu? O versículo 8 diz assim: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Amém? Os irmãos estão prestando bem atenção? Aleluia! E Deus, no dia seguinte, primeiro dia, Deus fez a aboboreira nascer, e Jonas na cabana, muito tranquilo, estava alegre. A Bíblia diz que ele alegrou extremamente. Mas no dia seguinte, Deus me enviou um bicho ali, feriu a raiz daquela planta, e aquela planta secou. E o sol começou a bater na cabeça de Jonas, e feriu a cabeça de Jonas a ponto de ele desmaiar. A Bíblia diz que ele desmaiou de sol na cabeça. Aí Jonas então aborreceu, ficou aborrecido. Jonas aborreceu de novo, aborreceu com Deus outra vez. E o 10 disse assim: e disse o Senhor, o sol feriu. O 10 disse assim: e disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer? Que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão daquela grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. E Jonas então, quando aquele sol penetrou na cabeça de Jonas, que ele chegou a desmaiar, então ele disse a Deus: meu Deus, é melhor que tu me mate, que eu morra, do que viver. E Deus então falou para Jonas: pois é, Jonas, você está desta maneira, aborrecido novamente,
Porque feriu a cabeça de Jonas com sol, e Deus então disse a ele: você está com pena da aboboreira que nasceu num dia e secou no outro, como eu não iria ter compaixão daquela cidade com mais de 120 mil homens, mais de 120 mil moradores ali precisando ouvir a minha palavra, e você não queria ir para Tarso pregar o evangelho? Então você está com dó da aboboreira, e eu não teria dó de 120 mil pessoas que estavam ali precisando ouvir a minha palavra? Então Jonas entendeu que a palavra dele tinha que ser pregada naquela cidade, irmãos. Amém? Glória a Deus. E é isso, meus prezados irmãos, estamos poucas pessoas, é que nós temos que fazer, levar o evangelho, pregar a palavra, ensinar e fazer esta obra nessa terra, ensinar aonde for possível, quando tiver oportunidade de falar do amor de Deus, falamos, né? Ali no meu trabalho, de vez em quando, de volta e meia, a gente fala da palavra de Deus, né? Porque não pode ir falando de uma vez que o povo não entende, mas é isto, é que a palavra de Deus disse, né? Que é para nós levar este evangelho, né? Quão bom, né? Formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova, aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam o evangelho. A Bíblia diz que formosos são os pés dessas pessoas que anunciam boas novas, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que eu louvo ao Senhor sempre. Os irmãos sabem que a minha área não é pregar a palavra, eu gosto de louvar muito com a minha acordeon, mas nós temos que pregar esta palavra enquanto tivermos nessa terra, meus irmãos. E é isto aí que nós temos que fazer, né? Unir. A palavra de Deus diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é isto que nós precisamos, de união nesta terra, para levar a palavra de Deus, levar as boas novas àqueles que não conhecem. Amém? Glorificado seja o teu nome. E nesta noite, irmãos, é só até aqui que eu irei deixar pregar estas palavras, que é o Espírito Santo, que Deus, o Espírito Santo, aplica esta palavra melhor em cada coração de vocês, porque eu não sou capaz de aplicar esta palavra no coração de vocês se não for o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento da palavra, ele que aplica a palavra em nossos corações. Amém? Uma salva de palmas para Jesus Cristo, e eu agradeço essa oportunidade nesta noite. Amém? Glória a Deus. Retorna a palavra em nome de Jesus.